Nós estamos iniciando o curso Gramsci, uma introdução, que é uma promoção da livraria Leonardo da Vinci, com uma série de convidados, né, articulados pelo IEP-Marx, Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Marxismo, da UF, mas convidamos professores e professoras de diversas outras instituições que têm em comum, né, o apreço e a utilização, né, da obra de Antônio Gramsci como uma referência para seus trabalhos acadêmicos e mesmo para sua trajetória, né, como intelectuais. Eu tenho o prazer e a satisfação de dar início a esse curso. Eu sou Marcelo Badaró, professor de História da Universidade Federal Fluminense, e o que eu vou fazer aqui hoje é uma breve apresentação da trajetória de Antônio Gramsci, que permita que as demais aulas do curso, né, possam ser situadas, vão ser aulas temáticas, né, sobre diversos aspectos que a gente vai mencionar aqui, né, da obra de Antônio Gramsci. Eu espero que essa introdução permita que se situem, né, esses diversos temas que vão ser abordados pelas professoras e pelos professores em relação ao conjunto da trajetória e da obra do Gramsci. Para facilitar um pouco, eu vou compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação sobre essa trajetória, mais para que a gente tenha algumas imagens e vocês não fiquem só com o meu rosto aqui na telinha. Bom, eu queria começar tratando um pouco de Gramsci hoje, né? Porque desde a sua morte, até em vida, mas especialmente desde a sua morte, Gramsci tem sido alvo de diferentes interpretações, apropriações, né, de disputas, a gente pode dizer, sobre o seu legado. Hoje, nas universidades, muitas vezes Gramsci é citado, né, e, na maior parte das vezes, ele aparece como um pensador da cultura, né, dos estudos culturais, como costuma ser chamado hoje em dia, né. Na militância de esquerda, nas organizações de esquerda, né, Gramsci é disputado desde sempre, né, entre diferentes perspectivas do que tradicionalmente é tratado, né, como reformismo, como perspectivas revolucionárias da esquerda, de diferentes desenhos, né? E hoje, mais do que nunca, né, a direita, a ultradireita, né, os ultraconservadores têm tomado Gramsci como um inimigo, às vezes um inimigo caricatural, né? Os ultraconservadores nos Estados Unidos, desde a década de 1970, e isso chegou ao Brasil nos anos 80, 90, com Olavo de Carvalho e seus seguidores, né, apresentam o Gramsci no interior de uma estratégia de guerra ideológica, né, como parte de uma teoria da conspiração, representando o Gramsci um marxismo cultural que seria uma forma de infiltração sorrateira, né, da ameaça comunista em meio às instituições educacionais, às instituições culturais, à mídia, né, com o objetivo de subverter os valores tradicionais conservadores da família cristã ocidental e introduzir o comunismo pela porta dos fundos. Mas, afinal, quem foi Gramsci em meio a essas diferentes versões, né, da sua obra, da sua trajetória, né? Com certeza, Gramsci não foi um acadêmico, né? Não foi um professor universitário, nada disso. Sequer concluiu o seu curso de graduação, como a gente chamaria aqui, né? Também, nem de longe, Gramsci foi um reformista, um defensor das mudanças possíveis dentro da ordem, né, ou das transformações muito graduais, né? Ele foi um pensador revolucionário que lutou abertamente, não sorrateiramente, né, mas abertamente, enquanto pôde, enquanto teve condições de lutar, pela Revolução Proletária. É um homem da época da Revolução, né, da Revolução Russa de 1917, com ela se identificou, né, profundamente, né, uma época de crises, né, profundas. De um lado, a própria Revolução, de outro, todas as
contradições sociais, né, que emergiram de forma explosiva ao fim da Primeira Guerra Mundial, levando-se à vitória da Revolução Socialista na Rússia, a derrotas também do movimento revolucionário na Europa Ocidental, né, e que tiveram por sucessão, não consequência direta, mas relacionadas a ela, nesse contexto de crise, a ascensão dos movimentos e depois dos regimes políticos fascistas, né? E inicialmente justamente na Itália de Gramsci, né? O fascismo que acabaria por encarcerar o Gramsci e privá-lo, né, dos últimos anos da sua vida, de muitos anos da sua vida, né? Ele atuou e produziu, escreveu, né, em liberdade por uma década aproximadamente, né? E teve uma outra década, um pouco mais, enjaulado pelo regime do Mussolini, né? E foi apenas durante cerca de 5 anos na prisão que ele se dedicou à redação dos seus escritos mais importantes, aqueles que hoje são tomados como a principal referência para falar do pensamento do Gramsci, que foram escritos fragmentários, inconclusos, né, que a gente conhece como cadernos do cárcere, aos quais eu vou fazer referência mais adiante, né? Bom, como foi a vida desse pensador revolucionário, né? Ele nasceu em 1891, na Sardenha, né, uma área mais empobrecida da Itália recém-unificada no final do século XIX, né, numa família de muitos irmãos, 7 irmãos, né, família que se viu arruinada porque o pai, que era funcionário de cartório, foi preso, acusado de irregularidades administrativas, né, a tal ponto que o menino Gramsci, que era um menino que tinha tido muitos problemas de saúde na infância, a família atribuía um tombo que ele tomou ainda pequenininho, né, uma deformação óssea, né, ele era meio corcunda, assim, né, mas provavelmente isso tinha a ver com um tipo de doença, um tipo de tuberculose óssea, né, que fragilizou a família dele até a vida dele, desculpem, fragilizou a vida dele até o fim, né? No cárcere ele sofreu muito mais, né? Mas ele era um excelente aluno que teve que parar de estudar durante um tempo, entre os 12, 14 para 15 anos, para trabalhar e ajudar a sustentar essa família que vivia em dificuldades, né? Ele, depois de concluir o ensino médio, né, ele voltou, concluiu o ensino médio, conseguiu uma bolsa para alunos carentes, né, na Universidade de Turim, onde ele foi estudar letras. E Turim era o principal centro industrial da Itália, onde estavam as grandes fábricas, as metalúrgicas, as fábricas de automóvel, né, da Fiat, da Alfa Romeo, e tal. Então era onde concentrava o operariado industrial italiano, né? Ele nunca chegou a concluir, como eu disse, o curso de licenciatura lá em letras, porque ele se engajou na militância, à época, no Partido Socialista, né, levado pelo irmão Genaro, né, e já a partir de 1915, né, ele escreve diariamente, a profissão dele é escrever para os jornais do Partido Socialista, né. Em 1917, ele chega a assumir a direção de um desses jornais, que é Il Grido del Popolo, né? E em 17 é nessa posição que ele se identifica, né, com a Revolução Soviética na Rússia, né? Ele assume-se, né, como um seguidor da linha dos bolcheviques russos e tenta traduzir para a realidade italiana a estratégia revolucionária que tinha dado certo, né, na Rússia em 17. Isso aparece nos escritos dele, mas vai ficar mais visível a partir de 1919, quando, junto com outras lideranças, né, da esquerda do Partido Socialista Italiano em Turim, como Togliatti, Tasca, Terracini, ele funda um jornal chamado L'Ordine Novo, né, a Ordem Nova, que vai ser o porta-voz de um movimento de comitês de fábrica, né, organizações que já existiam em embrião em muitas empresas de Turim,
mas para os quais eles vão tentar dar um outro conteúdo através do jornal, através desse jornal Ordem Nova, né? Eles vão propor que eles adotem nessas organizações uma lógica de atuação parecida com a dos soviets, né? Dos comitês operários da Revolução Russa de 1905, agora em 1917, se manifestando na forma dos comitês operários camponeses e de soldados, né? E o jornal tem influência na cidade a ponto de incendiar, digamos assim, né, um período que fica conhecido na Itália como o Biênio Vermelho, né, em que greves fortes de ocupação, de confrontação com as empresas e o próprio Estado italiano abrem uma situação que pode-se dizer, né, era uma situação pré-revolucionária na Itália, especialmente no ano de 1920, quando duas grandes greves com ocupações, né, pararam e abalaram a cidade de Turim. Gramsci e os demais redatores, né, do jornal tiveram um papel dirigente nessas mobilizações, né? Num dos primeiros artigos defendendo esse tipo de proposta, em junho de 1919, né, Gramsci escreveu lá: já desde agora os proletários deveriam proceder à eleição de amplas assembleias de delegados escolhidos entre os melhores e mais conscientes companheiros, na base da seguinte palavra de ordem: todo o poder da fábrica aos comitês de fábrica. E essa palavra de ordem deve ser coordenada com outra: todo o poder do Estado aos conselhos operários e camponeses. Portanto, a ideia do jornal Ordem Nova e da militância do Gramsci nesse momento era produzir, a partir de Turim, né, um epicentro revolucionário como tinha sido Petrogrado na Rússia soviética. A foto aí é uma imagem de uma das ocupações de fábrica em setembro de 1920. A primeira onda de greves foi em abril de 20, a segunda em setembro de 1920. Essas ondas grevistas, né, foram derrotadas, desculpem aqui, pela repressão patronal e do Estado, né? O Estado italiano envia tropas para conter as mobilizações dos trabalhadores, retomar o controle das fábricas, né, para os patrões, para os empresários, mas Gramsci vai avaliar também que a derrota teve a ver com uma traição do Partido Socialista Italiano e da Central Geral do Trabalho, que era ligada ao Partido Socialista Italiano, né, que não convocaram uma greve geral que pudesse garantir a solidariedade do conjunto da classe trabalhadora da Itália ao que seria sua vanguarda, os operários de Turim, né? E não conectaram lutas que estavam acontecendo em 1919 e 20 no sul da Itália, né, lutas camponesas, com essas lutas da classe trabalhadora urbana, industrial, do norte da Itália, né? Então, para Gramsci e os seus camaradas, o Partido Socialista Italiano, que era um partido naquele contexto à esquerda de outros partidos socialistas na Europa, né? O Partido Socialista Italiano não tinha apoiado a Primeira Guerra Mundial, votado a favor dos créditos de guerra, como tinha feito o maior partido social-democrata da época, que era o Partido Alemão, né? O Partido Socialista Italiano se identificou positivamente com a Revolução Russa em 17, e mesmo quando foi criada a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, né, o Partido Comunista Italiano participa, né, da criação do Comitê, né, da Internacional Comunista. Então, há uma linha no Partido Socialista Italiano até mais à esquerda do que em outros partidos europeus. Mas Gramsci se identifica, né, nas vacilações diante do Estado, diante do capital, diante dos patrões, né? Gramsci identifica essa traição do Partido Socialista Italiano à causa revolucionária. E é nesse quadro que, em 1921, no balanço dessa experiência, né,
ele participa da ruptura com o Partido Socialista, que dá origem ao Partido Comunista Italiano, né, que tem como principal liderança, nesse primeiro momento, Amadeo Bordiga, né, que foi sucedido na direção do partido pelo Gramsci só 3 ou 4 anos depois. Por volta de 1924, Gramsci assume mais tarefas aí de direção no Partido Comunista Italiano. Ele passa uma temporada aí no meio do caminho em Moscou, né, na Áustria, e em 24 ele é eleito deputado e volta para a Itália. E atua pouco tempo, porque já em 1926 ele vai ser preso, né? Então, em meados de 1920, entre uma greve e outra lá de Turim, ele faz um relatório à Internacional Comunista, onde ele denuncia essa postura do Partido Socialista Italiano, que para ele tinha sido, né, uma das causas da derrota do movimento revolucionário na Itália. Ele diz lá nesse relatório que vai ser lido e incorporado, né, na reflexão dos dirigentes da Internacional. Lenin vai citar esse relatório que vem do grupo de Turim, né, como uma referência, e lá eles dizem: os capitalistas italianos mobilizaram todas as suas forças para sufocar o movimento operário turinense. Todos os meios do Estado burguês foram postos à disposição deles, enquanto os operários sustentavam sozinhos sua luta, sem nenhuma ajuda nem da direção do Partido Socialista, nem da Confederação Geral do Trabalho. Ao contrário, os dirigentes do partido e da Confederação ironizaram os trabalhadores turinenses e fizeram todo o possível para impedir que os trabalhadores e os camponeses italianos promovessem qualquer ação revolucionária com a qual pretendiam manifestar sua solidariedade aos irmãos turinenses, levando-lhes uma ajuda eficaz. Então, Gramsci avalia que havia a perspectiva do movimento de Turim se irradiar por toda a Itália e mobilizar, né, greves generalizadas em direção a uma saída revolucionária, o que não aconteceu, na avaliação dele, em grande medida, pela incapacidade do Partido Socialista em se afirmar como, né, o grupo dirigente de um processo revolucionário. Bom, com a derrota do movimento de Turim e da possibilidade, né, de uma ascensão da classe trabalhadora na Itália, abre-se o espaço para a ascensão do fascismo. Gramsci foi uma testemunha, óbvio, na Itália, dessa ascensão do fascismo, mas também foi um dos seus mais perspicazes analistas, críticos, né? Em 1931, escrevendo sobre a ascensão do nazismo na Alemanha, né, Leon Trotsky afirma que ele fora alertado pelos camaradas italianos no início dos anos 20 que Gramsci havia sido o único no interior do Partido Comunista Italiano a prever a possibilidade da ditadura fascista. E, de fato, diversos textos do Gramsci no início dos anos 20, né, especialmente em 1920, 21, dissecam, né, antes mesmo da marcha sobre Roma, da ascensão do Mussolini ao poder, dissecam aí o que estava acontecendo, como o fascismo, né, avançava justamente pela sua perspectiva de extermínio das forças organizadas da classe trabalhadora urbana e dos movimentos camponeses que tinham se insurgido nos anos do Biênio Vermelho, 1919 e 1920. Gilberto Khalil vai tratar aqui no curso mais detidamente desses escritos e da perspectiva do Gramsci na análise e na luta contra o fascismo, né? E nessa luta contra o fascismo tem muita influência na visão do Gramsci o período, né, entre 23 e 24, que ele passou em Moscou como representante do Partido Comunista Italiano na Internacional Comunista. É nessa época que ele vai conhecer, né, as principais lideranças do processo revolucionário russo. Ele ainda conhece Lenin vivo, né? E é quando ele absorve a linha política que a Internacional Comunista estava defendendo naquele momento, depois da derrota aí, dos processos revolucionários no Ocidente, né? E essa linha era conhecida como a linha da Frente Única, que pregava a unidade na
ação política e sindical entre comunistas e socialistas, ou as outras forças políticas, né, que atuavam junto à classe trabalhadora, com a avaliação de que os comunistas na Europa Ocidental, né, não tinham forças suficientes para sozinhos puxarem a revolução, né, retirarem aí o peso contra-revolucionário dos acontecimentos, né, dos últimos anos e retomarem o caminho da revolução. Então, a proposta era que eles buscassem atuar em frente única com aqueles partidos que tinham maior penetração de massas na classe trabalhadora, os partidos socialistas ou trabalhistas, né? E, nesse processo, ganhassem maior audiência para as suas propostas revolucionárias e pudessem, inclusive, né, dialogar com as massas da classe, demonstrando, né, a inviabilidade das saídas dentro da ordem que os socialistas, os trabalhistas, os reformistas, de uma forma geral, apresentavam. Para resistir ao fascismo, Gramsci percebe a importância da linha da Frente Única. Até algum tempo atrás, né, nos seus primeiros anos, o PCI era muito resistente a qualquer aliança com o PSI, olha que os dois estavam dentro da Internacional Comunista, justamente por aquela avaliação, né, de que o PSI traíra a revolução, mas Gramsci entende a importância da linha da Frente Única e ele dá uma tradução nova para o contexto italiano, que é resgatar a perspectiva da Revolução de 17 na Rússia, na linha que o próprio Lenin defendeu na época, de entender a Frente Única como uma frente de classes entre a classe trabalhadora urbana, né, classe operária, como normalmente era chamada aí nos textos em italiano, e os camponeses. O que significava, na Itália, né, propor uma reunificação do país a partir de baixo, a partir das classes subalternas, como Gramsci gostava de chamar, porque o processo de unificação italiana, que ele vai estudar melhor, né, nos seus tempos de cárcere, né, o processo de unificação italiana tinha sido feito pelo alto, né, a partir da liderança do Reino de Piemonte, e a burguesia do norte hegemonizar esse processo sem, entretanto, romper com os interesses dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra do sul. E essa unificação é sempre incompleta do ponto de vista do Gramsci, porque ela não cria uma efetiva unidade nacional entre norte e sul. É como se o país continuasse rachado, né, entre duas sociedades distintas. Gramsci vai tratar disso num dos últimos escritos dele antes de ser preso, né, um livrinho inconcluído chamado A Questão Meridional. Né? E ele entendia que a frente única entre trabalhadores urbanos, principalmente do norte do país, e camponeses do sul, podia criar uma nova unidade na Itália, mas uma unidade a partir de baixo, a partir dos subalternos, no processo da construção da Revolução Socialista. E é esse sentido que ele vai atribuir, né, à linha da Frente Única. Isso se percebe num documento do PCI, que é o resultado, o relatório do seu congresso realizado em Lyon, no início, em janeiro de 1926, né, em que as teses desse congresso, escritas principalmente pelo Gramsci, né, expressam essa linha, essa interpretação sobre a realidade italiana, né, a importância da Frente Única, da luta contra o fascismo, mas também esse horizonte, né, revolucionário de unir camponeses e proletários, norte e sul, em torno de um novo projeto nacional, né, mas construído por baixo. É claro que essa linha não pôde ser implementada pelo PCI, porque, apesar de ser um partido com registro legal, ter parlamentares como o próprio Gramsci e tal, vivia-se já o governo dos fascistas e Mussolini caminhava, né, para um fechamento do regime político que vai culminar com a dissolução, né, dos partidos tradicionais, um regime de partido único, né, o fim do parlamento com sua autonomia e a prisão de muitas lideranças
dos partidos de esquerda, especialmente do Partido Comunista, mas também do Partido Socialista, né? Gramsci vai preso no final de 1926, né? E, a partir de então, a sua trajetória, né, como liderança fica completamente comprometida, como é óbvio, né? Bom, a passagem do Gramsci por Moscou, né, também lhe rendeu, né, o romance, o casamento com Julia Schultz, né? E ele teria 2 filhos desse casamento. O segundo deles nasceu, o Gramsci nunca o conheceu, né? Foi em seguida preso e não conheceu pessoalmente seu segundo filho. Conviveu pouquíssimo com o primeiro e não chegou a conhecer o segundo, né? Ele foi preso em novembro de 1926 e passou os 2 anos seguintes circulando, né, de cárcere em cárcere, passou por diversas prisões, até que em julho de 1928 ele foi condenado. Gramsci nunca negou no processo, nas várias vezes que foi ouvido, né, sua adesão à causa comunista. Não faria sentido, ele era um deputado do Partido Comunista, né, mas ele nunca assumiu, né, nos processos, nas audiências, também o seu papel como secretário-geral do partido, que ele já era à época, ou coisa do tipo. Ele foi, de certa forma, processado, né, pela sua atuação como comunista, mas ele foi condenado, aí sim, já sob a acusação de ser o principal dirigente comunista da Itália naquele momento, né? E Gramsci se sentiu muito mal porque a promotoria, né, utilizou informações de correspondências que tinham sido enviadas para ele e ele achava que tinha uma certa trama ali na correspondência para incriminá-lo mesmo, correspondência de correligionários, né, e tal. E ele se sentia muito mal com essa situação, né? Até o fim da vida ele provavelmente amargou aí as dúvidas, né, de se não teriam agravado, né, a pena dele com essas correspondências. Ele foi condenado a 20 anos, 4 meses e 5 dias de prisão. Exatamente no ano que ele é condenado, ele recebe um diagnóstico, né, de um mal chamado uricemia crônica, né, que provoca aquilo que a gente costuma chamar popularmente de gota, né? Então ele passa maus bocados, muita dor, ele já tinha aquela má formação, né, da infância, né, e ainda sofria, né, com dores profundas, né. Isso faz com que ele seja transferido para cárceres que seriam, digamos, menos duros, né? Mas ainda assim ele não vive em boas condições na cadeia dos fascistas, é óbvio, né? Ele cumpre a maior parte da pena a partir de então numa casa penal em Túria, né, que fica na província de Bari. Ao longo desses anos presos, o Gramsci se correspondeu com a família e com os camaradas, né, do Partido Comunista Italiano, através principalmente da sua cunhada, que foi viver próximo, que passou a ser a pessoa que, quando era permitido, visitava o Gramsci, né, a Tatiana. E ele teve também uma interlocução com um amigo, um economista chamado Piero Sraffa, que naquela época já dava aula na Inglaterra e que foi quem abriu conta em livraria para que o Gramsci pudesse ter assinaturas de revistas, de jornais e comprar livros, né, para ler na cadeia. Essa correspondência que ele mantém, ela foi muito censurada, limitada, às vezes ele só podia escrever tantas cartas por semana ou por mês, né? E ele tinha muito cuidado com o que ele escrevia ali. Mas em 1927 ele escreveu numa carta para Tatiana, né, que ele estava atormentado pela ideia de fazer algo, né, para sempre, né, escrever algo que durasse mais tempo. Ele escreve até em alemão para ela, né? Ele diz o seguinte: em suma, gostaria, segundo um plano pré-estabelecido, de ocupar-me intensa e sistematicamente de algum tema que me absorvesse e centralizasse, né, a minha vida interior. Pensei em 4 temas até agora. Já isso é um indicador de que eu não consigo me concentrar muito. São eles: uma pesquisa sobre a formação do espírito público na Itália do século passado,
Em outras palavras, uma pesquisa sobre os intelectuais italianos. 2, um estudo de linguística comparada. 3, um estudo sobre o teatro de Pirandello. E 4, um ensaio sobre os romances de folhetim e o gosto popular na literatura. Então, esse é o primeiro plano de redação no cárcere do Gramsci. É de 27, só que ele teve uma dificuldade grande nesse período, que era receber autorização para começar a escrever. A justiça só liberou o Gramsci para começar a escrever em 1929, e ele recebeu material que era controlado, cadernos, né, ele só podia ficar com um determinado número de cadernos na cela ao mesmo tempo, então ele tinha que mandar para os carcereiros alguns cadernos para começar a escrever em outros, o que limitava, né, a forma como ele utilizava esse material, né, e ele, a partir de então, foi refazendo esse plano, aí, a partir de 29, ele foi refazendo esse plano de redação várias vezes. O primeiro dos cadernos que ele escreve abre com um novo plano de redação, né, que tinha 16 itens de temas que ele queria investigar, né. Aqui tem uma imagem dos cadernos do cárcere, né, dos cadernos mesmo do Gramsci, por isso chamam cadernos do cárcere, vocês podem ver pela imagem, né. E ele chega em 1930 a um novo plano, que está aí nesse textinho, não vou ler tudo, mas que envolve aí, né, o tema dos intelectuais, que ele estava desde 27 falando, a questão da literatura popular e da cultura nacional. Vocês vão ter aqui uma discussão sobre intelectuais, o processo educativo, né, com a professora Lúcia Neves, sobre literatura e cultura com a professora Daniela Mussi, né? Bom, toda uma discussão sobre Estado, sobre formas de dominação política que ele faz a partir da obra de Maquiavel, mas atualizando essa discussão, né? Vocês também vão ter discussões sobre isso aqui com a professora Virgínia Fontes, né? A discussão que ele inclui depois sobre americanismo-fordismo, porque ele compreende, né, aí no finalzinho dos anos 20, início dos anos 30, quando ele está redigindo, ele compreende a centralidade, né, do novo modelo de dominação de classes que está se desenhando a partir da América do Norte, dos Estados Unidos em especial, né? Então, há uma série de temas que o Gramsci vai tratar aí nesses cadernos, desde a história italiana até a teoria do materialismo histórico, a filosofia do materialismo histórico, etc. Desde a cultura popular, num sentido bem geral, né, a filosofia do homem comum, até a educação formal, né, desde a história europeia até a atualidade dos Estados Unidos. E ele faz isso, como eu disse, de uma forma muito fragmentária, porque o que ele tem às mãos não é uma biblioteca, são alguns livros que ele pode ler, algumas revistas que ele pode assinar, quando é autorizado, dependendo dos títulos, ele não é autorizado a comprar, né? E o que ele pode fazer é resenhar ou fichar, né, essas obras, e muita coisa ele usa de memória. Marx, por exemplo, várias vezes ele vai citar Marx nos cadernos, mas vai citar de memória, não é uma citação literal, né? Os primeiros cadernos que ele escreve são principalmente, né, exercícios de fichamento e de tradução, 4 cadernos, esses que na imagem aparecem com letrinhas, né, são cadernos só de tradução, né, e os outros que ele vai escrevendo aos poucos vão ganhando maior complexidade, né. Os estudiosos da obra do Gramsci costumam separar, né, os cadernos miscelâneos, onde tem vários temas misturados ali. Ele normalmente separava com sinal de parágrafo, assim, né? Pois bem, a maior parte dos cadernos que Gramsci preenche enquanto está preso, né, tem vários temas em que ele anota, faz fichamentos sobre as leituras que está fazendo, né, ele marca o início de um parágrafo sobre um tema e, às vezes, ele inicia, né, uma segunda discussão na mesma página, ele marca lá outro parágrafo, né? Mas há também os cadernos que os especialistas na obra do Gramsci chamam de cadernos especiais, né? Muitas vezes os cadernos especiais são textos em que ele vai retomando o que ele tinha escrito nos cadernos miscelâneos, né,
esses com várias anotações de temas diferentes, ele vai retomando esses textos e revisando os textos. Então, eles têm um tema mais específico e são textos, na sua maioria, mais revisados. Já mais para o final da vida, quando o Gramsci está percebendo que ele está com muitas dificuldades, né, para continuar escrevendo, tem alguns cadernos especiais que são uma primeira redação, que não é ele não está passando nada limpo, ele está escrevendo pela primeira vez. Mas a maior parte dos cadernos especiais ele retoma textos dos cadernos miscelâneos, né? E tudo aquilo que ele reescreve, a primeira versão ele corta, né, com os tracinhos paralelos e nas duas direções transversais das folhas, mas a gente consegue ler, né, nos cadernos até hoje. Por isso, a edição da obra do Gramsci pode se beneficiar tanto do que está nos cadernos ditos especiais, que mesmo assim são fragmentários, não são livros prontos. Ele esperava algum dia poder sair do cárcere e terminar essas obras, né? Mas são mais elaborados, têm uma lógica temática, mas a gente se beneficia também dos textos que estavam nos cadernos miscelâneos, porque, embora ele tenha riscado, né, eles são todos legíveis, né? E essa obra do Gramsci enfrentou um certo périplo, né? A Tatiana conseguiu mandar para Moscou, onde Togliatti, que a essa altura, né, no exílio, era a principal liderança do Partido Comunista Italiano, cuidou dessa obra, que havia aí uma certa sensibilidade política, né, sobre o que o Gramsci tinha escrito, porque Gramsci não era, naquele momento, né, uma figura incontroversa do movimento comunista. Ele tinha, ainda antes da prisão e na prisão em contato com seus camaradas que também foram presos, ele tinha manifestado diferenças em relação ao stalinismo que dirigia, então, né, desde meados da década de 20, o Estado soviético. Por isso mesmo, Togliatti teve todo o cuidado com o tratamento desse material, né, e em 1947 ele inicia a edição das obras do Gramsci. Ele começa pelas cartas do cárcere, né, e, através das cartas, ele abre um caminho para publicar os cadernos. Só que Togliatti, entre 1948 e 1951, publica, né, uma parte do que Gramsci escreveu na prisão, organizada tematicamente. Ele aproveita principalmente para isso chamados cadernos especiais, né, aqueles que são temáticos. Mas Togliatti faz uma seleção e uma edição própria, né, para chegar a esses 6 cadernos temáticos, e um leitor desavisado pode achar que Gramsci escreveu livros, de fato, né, sobre esses temas, e não e o caráter fragmentário, né, da obra fica um pouco escondido, né, por isso. Essa edição de Togliatti foi a única que se teve acesso, até que, em 1975, né, Gerhatana publica a chamada edição crítica, né, em que ele tenta reproduzir, na ordem que aparecem nos cadernos, né, todos os escritos carcerários do Gramsci. Hoje há em trabalho, né, uma terceira edição, uma segunda forma crítica, né, da edição dos escritos do Gramsci, mas a referência continua sendo essa edição de 1975 do Gerhatana, que tem, né, uma capacidade de nos permitir, né, visualizar melhor a forma como Gramsci escreveu, a lógica de encadeamento do seu raciocínio, né? Tem muita polêmica nos filólogos da obra do Gramsci sobre a datação de alguns trechos dos cadernos, mas é possível entender um pouco melhor o encadeamento, né, dessa redação e a forma, inclusive, como Gramsci vai aperfeiçoando e revisando algumas das categorias de análise que ali aparecem. Esses cadernos publicados em italiano foram traduzidos para diversas línguas. Na edição original da Einaudi, né, organizada pelo Togliatti, é possível enxergar em alguns países, né, os 6 volumes mais as cartas do cárcere apresentados, né, em traduções. Em outros países eles fizeram apenas uma coletânea geral do que foram chamados de seleções, né, ou excertos dos cadernos do cárcere, um volume só, né? E no Brasil
entre 1966 e 1968, a editora Civilização Brasileira, do Enio da Silveira, né, publicou 4 volumes daqueles 6 da edição temática e mais uma seleção das cartas do cárcere. Né? A iniciativa para essa tradução e para essa publicação partiu de 2, então, jovens intelectuais ligados ao Partido Comunista Brasileiro, né, Carlos Nelson Coutinho e Leandro Conde, e o professor Demian Mello vai tratar um pouco mais, né, da repercussão da obra do Gramsci, dos usos da obra do Gramsci para interpretar o Brasil. Mas é fundamental reconhecer, né, a importância do Carlos Nelson Coutinho, o saudoso Carlos Nelson Coutinho, para a difusão do trabalho do Gramsci aqui. Porque, além de ter sido dele a iniciativa para essa primeira tradução, né, não se publicou os 6 volumes, o Enio da Silveira publicou apenas 4, né, mas foi dele a iniciativa depois para que, no final dos anos 90, início dos anos 2000, fosse publicada uma edição mais abrangente, né, com 6 volumes aí já retirados da edição crítica do Gerratano, tomando como referência a edição crítica do Gerratano, né, 6 volumes dos Cadernos do Cárcere, 2 volumes de escritos políticos do Gramsci anteriores à prisão do Gramsci, né, e ainda mais 2 volumes de cartas, né, do Gramsci, cartas do cárcere, né, que compõem o que a gente tem hoje, também editados pela editora Civilização Brasileira, não mais a do Enio da Silveira, mas compõem o que a gente tem hoje, né, de tradução da obra do Gramsci para o português. Nessa última edição, coordenada pelo Carlos Nelson, estão presentes todos os cadernos chamados especiais, né, mais temáticos do Gramsci, mas também boa parte dos cadernos miscelâneos que não foram revisados por ele, quer dizer, que eram textos originais que não foram incluídos na revisão dos cadernos especiais, né, ou até alguns textos-chave para entender aí a evolução, o encadeamento das ideias do Gramsci. Então, uma edição muito bem cuidada, tem muito aparato crítico, ainda não é uma edição completa, né, dos cadernos, mas é uma edição bastante bem cuidada que nos permite hoje, né, para quem não quer fazer uma discussão filológica dos Cadernos do Cárcere, para quem quiser isso vai ser necessário não só ler italiano, como ler a edição crítica completa e até os engajamentos que existiram depois disso para aperfeiçoar as datações e as referências, né, que o Gramsci está citando, mas para quem quer tomar o Gramsci, a obra do Gramsci, como uma referência de estudos, né, os Cadernos do Cárcere, na edição brasileira atual, né, são bastante completos e nos permitem um acesso, né, ao pensamento desse revolucionário sardo, né, que era não inacessível, né, mas era muito mais limitado até essa iniciativa do Carlos Nelson. Então, hoje, né, a gente, no Brasil, convive, né, com estudos sobre Gramsci nas mais diferentes áreas, algumas delas vocês vão ter acesso a partir das aulas aqui desse curso, né? E no mundo, a gente pode dizer que Gramsci voltou, né, nas últimas 2 décadas, né, a ter uma audiência maior. É impressionante que, em língua inglesa, por exemplo, ainda não tenha uma edição completa, né, das obras do Cárcere do Gramsci. É um trabalho que terminou, que parou no meio do caminho, né, o seu coordenador faleceu já, está sendo retomado, mas ainda assim Gramsci ganhou, né, uma audiência maior nas últimas décadas, tanto na universidade quanto fora dela, né? O que a gente espera com esse curso é explorar algumas das faces, né, do pensamento gramsciano, entender um pouco melhor, né, a sua recepção, né, em áreas distintas, na área da educação, da literatura e da cultura, da ciência política, da história, né, e também em diferentes contextos, né? Aqui nós estamos falando da recepção no Brasil, onde talvez Gramsci tenha ocupado um espaço importante na reflexão intelectual de esquerda, marxista, em especial, desde pelo menos os anos 1970,
graças àquela edição, ainda que limitada, né, graças àquela edição do final dos anos 60 da Civilização Brasileira. Eu espero que o curso, né, abra novas perspectivas de leitura da obra do Gramsci e dos seus intérpretes, né, particularmente aqui no Brasil, para todos e todas que estão acompanhando, né, e queria terminar essa introdução aí ao curso, né, que é em si uma introdução ao pensamento de Gramsci, com essa passagem de uma carta que foi uma das últimas coisas que ele escreveu, né? Gramsci conseguiu redigir os seus cadernos entre 1929 e a maior parte deles até 1933. Até 35 ele ainda conseguiu escrever alguma coisa, né? Mas depois disso ele fisicamente definhou, né? Ele passou a um hospital, né? Conseguiu uma liberdade provisória, mas internado, né? E quando ele finalmente teve o perdão da pena dele, né, ele faleceu logo a seguir, né, e em 37. Em 1936 ele escreve, né, para o filho sobre os interesses do filho a partir das notícias que ele tinha da família, né? Aí na foto tem a Júlia, a esposa dele, e os dois filhos do Gramsci, e ele escreve o seguinte: querido Délio, sinto-me um pouco cansado e não posso escrever muito, mas me escreva sempre e de tudo o que lhe interessa na escola. Penso que você gosta de história, tal como eu gostava quando tinha sua idade, porque se refere aos homens vivos, e tudo o que se refere aos homens, ao maior número possível de homens, a todos os homens do mundo, enquanto se unem entre si em sociedade, trabalham, lutam e melhoram a si mesmos, tudo isso só pode lhe dar prazer mais do que qualquer outra coisa. Mas será que é assim mesmo? Então, eu fico por aqui com essa passagem aí, né, da correspondência de um pai que não conseguiu, né, ver seus filhos crescerem, né, e que estimulava ainda assim o interesse, né, do filho pelo conhecimento da trajetória da humanidade, né, no tempo. Espero que essas aulas que vocês vão ter aqui, né, através dessa interação remota, virtual, estimulem em vocês o conhecimento, o interesse no conhecimento da história em geral, mas especialmente da história, da trajetória das ideias de Antônio Gramsci e da importância delas nas lutas sociais do passado e do presente. Muito obrigado.